Finalizando o nosso conceitual Moscas Cigarras parte 6, neste último vídeo do conceitual, falaremos sobre tipos de óleos e os tipos de anzóis que assim podemos aplicar no atado de cigarras, como também aproveitando estes 6 vídeos conceituais para usar essas fontes de informações em outros padrões de moscas também, que assim venhamos a atar, né? Vamos focar então os olhos, observando então o inseto de forma entomológica. Nós temos nas cigarras um par de olhos compostos e mais 3 olhos simples, ok? E de forma morfológica, que seria a observação do inseto no seu aspecto, né, externo, nós temos 2 olhos proeminentes, ou de forma mais saliente, ou esbugalhados, como queiram. Isto traz uma característica de alguns insetos, sendo esse as cigarras também, né? Aproveitando esse ensejo aqui dos olhos mais proeminentes, mais abertos, nós vamos apresentar então alguns materiais que nós podemos aplicar para os olhos. O primeiro material então são essas correntes plásticas, ok? Existem também as metálicas, mas as metálicas são mais indicadas para lastro. Essas aqui são plásticas e, por sua vez, são pérolas, né? Pérolas plásticas aderidas a um fio de nylon, né? Trançado. Então, criando aqui uma corrente, tá? Uma correntinha plástica. Existem variadas cores e de fácil acesso de você encontrar esse material aqui em lojas destinadas à fantasia de carnaval, bons armarinhos, como também lojas de festa para quem faz festa infantil, que trabalha com vários materiais, inclusive isso aqui. Inclusive isso aqui para o carnaval é usado como adereço, né? Esses adereços em fantasias, tá? E também em fly shop. Não vou dizer a você que não vai encontrar isso em fly shop, que você vai também encontrar, tanto as de metal quanto as de plástico, tá? Mas se encontra facilmente aí à venda. Como é que eu me utilizo, então, desses olhinhos aqui, que eu uso em variados padrões de moscas, inclusive nas cigarras? Eu posso usar só 2 bolinhas, um parzinho de bolinhas seguidos, cortar aqui e pronto. Mas no meu caso das cigarras, tem um particular. Elas têm os olhos proeminentes, mais abertos, mais afastados. Para isso eu preciso usar, então, 3 bolinhas, descartar aqui, e esta central aqui eu vou eliminar, tá bom? Ficando de que forma esses olhos? Ficando desta forma aqui, que eu estou aqui usando na pinça, tá? De forma que fique as 2 externas e a central aqui vai ser eliminada para que eu possa então atar o olho desta cigarra ou do inseto que eu assim estou já pretendendo atar neste ponto aqui central, de forma que, se vocês observarem aqui, ó, tá? É o mesmo material, só que pintei de verde, ok? Por isso eu precisei eliminar, para que os olhos fiquem mais afastados um do outro. Então são pequenos detalhes que enriquecem o nosso atado. Então um dos materiais aqui que nós podemos usar para os olhos são esses olhos de correntinha, tá? São bastante interessantes. Um outro material bacana também de se usar para olhos, fácil de se achar também nas mesmas lojas que eu citei, são esses olhos de pupila, tá? É de pupila móvel aqui, o olho de boneca, como queiram. Usado aqui em moscas até realísticas, como vocês podem ver, de tamanhos diferentes, tá? E esses olhinhos aqui, então, são facilmente encontrados aí à venda
tá? E com esses olhinhos também podemos nos utilizar de nossas moscas aqui, tá? Tanto assim, fixando direto, como talvez aplicando um sistema de um tubinho por entre um e outro, criando assim um olho tipo halteres. Isso aí requer um pouquinho aí mais de destreza do atador. Mas, para quem não tem essa destreza toda ou não queira gastar essa energia, só aplicando eles como foi aplicado aqui, já é bastante interessante para criar uma atratividade. Os outros óleos que eu recomendo também para utilizar, não só para nossas cigarras, seriam as meia-pérolas, tá? Óleos meia-pérolas. Esses óleos meia-pérola já existe pronto para vender, também nas mesmas lojas que eu citei, tá? Como também vocês podem, em correntinhas, né? As correntinhas, vocês podem também fazer, como já expliquei algumas vezes, né? Fazer uso ou de retirar a própria pérola do meio do cordão, né? Como foi feito aqui agora, ou utilizando para obter a meia pérola um alicate turquês e sacrificando aqui com o alicate, fragmentando aqui a meia pérola aqui com o uso do alicate, nós vamos quebrar, né? Ela vai se fragmentar aqui, às vezes ela consegue quebrar exatamente ao meio e às vezes não. De forma que nunca vai ficar perfeito. Para isso a gente vai utilizar então uma lixa, né? Uma lixa, e vai fazer aqui o processo de lixar. Vai lixar aqui, né? Vai se fazer aqui a lixa. Dá-se aqui algumas ajustes e isso aqui vai ficar lisinho como a meia pérola comprada, tá? A mesma coisa. Outro material que eu costumo usar muito e utilizei nessas duas cigarras aqui, né? Foram as miçangas plásticas, unidas então através de um pedacinho de fio de nylon, tá? Essas miçangas são facilmente encontradas aí em lojas que citei, como também lojas que vendem produtos para a confecção de bijuterias, tá? É facilmente encontrada. Com isso vocês conseguem fazer bacanas os olhinhos aí, ó, tá vendo? Dá um realismo e não pesa muito na mosca, trazendo assim uma atratividade melhor, tanto numa mosca realística, semi-realística ou até atrativa. E para finalizar então os padrões de óleos que nós podemos utilizar em nossas cigarras ou em outros insetos, nós temos aqui óleos feitos com o espaguete de EVA ou cilindro de EVA, tá? Ele, no caso aqui, foi aplicado contra o tórax aqui e rente ao olho do anzol, de forma a, quando comprimido com a linha de atado, com o devido cuidado para não cortar o EVA, né? Nós conseguimos fazer com que ele, comprimido aqui pelo meio, né? Faça esse cone, gerando assim, ao mesmo tempo, os olhos e a cabeça do inseto aqui no caso da cigarra. Esses EVAs em forma de cilindro ou espaguete são encontrados facilmente aí em fly shops, ou nós podemos também obtê-los de forma caseira facilmente, com uma chapa de EVA mais calibrosa, no caso de 10 milímetros, e um vazador de metal, tá? Do calibre que assim você... Esse aqui é um vazador de 5 milímetros feito com canudinho. Nós acoplamos aqui com uma furadeira, tá? E entramos aqui em rotação média, vazamos o EVA, obtendo então nessa parte interna aqui o cilindro, tá? Ó, o cilindrozinho vai sair daqui, ó, tá bom? Saindo aqui o cilindro. Então, de forma caseira, vocês conseguem fazer também os olhinhos. Com esses olhinhos nós vamos cortar então a dimensão que assim nós desejamos, né? Desse espaguete, e fazer aqui o acabamento. Ou deixar reto, como está aqui, né? Foi feito reto e aplicado uma tinta aqui para dar esse aspecto de olho.
Podemos colar algum olho também já assim sugestionado já antes, né? De plástico, olhinhos de pupila, móvel, ou dar o acabamento aqui com a ponta da tesoura, né? Cortarmos aqui com a ponta da tesoura, tá? Para assim dar um aspecto mais arredondado. Ou também podemos arredondar com a lixinha, usando uma lixa para dar esse aspecto aí mais arredondado. E para um aspecto mais esmerado, mais bem acabado, nós podemos usar também a chama do isqueiro para dar esse arremate final aqui de arredondamento, tá? Ajustando aqui com calma, aí nós temos aí de um lado e do outro ele arredondadinho, tá? Depois assim aplicamos na mosca. Esse processo aqui tem que ser feito antes de se aplicar aqui. Se caso assim não vai ficar reto, e aplicar tinta ou outro material aqui para chamar a atenção aqui nos olhos, né? Um plástico, uma meia pérola que vocês queiram aplicar, tá ok? Vamos então entender um pouco mais sobre os anzóis. Com relação então ao tamanho dos anzóis e padrões de modelos de anzóis para atar então as nossas cigarras, nós podemos observar que nós podemos usar N padrões de marcas. Eu não estou limitando aqui uma marca ser melhor do que a outra. Podemos usar marcas mais simples como mais sofisticadas, né? Então vai depender aí do que você estiver em mão, tá? O importante de se observar quando você for assim atar a sua cigarra é observar o tamanho maior que você possa adequar ao inseto e o tamanho menor, tá? Dentro de uma característica do inseto cigarra. Seguindo então o nosso gabarito de uma cigarra tamanho máximo que eu já encontrei, né, nas minhas observações, seria 45 milímetros e a menor 20 milímetros. Sendo então o corpo, né, a estrutura corporal de 45 milímetros, ela entra num padrão aqui muito próximo dessa cigarra Popper aqui, tá? Ela cai aqui dentro desta característica aqui, tá? E já uma cigarra pequena, de 20 milímetros, cai aqui neste padrãozinho menor aqui, que seria uma das menores cigarras aqui. Sendo que esta cigarra número 6 aqui, de 20 milímetros, foi atada num anzol de tamanho 8, tá? 8. E esta aqui atada num anzol padrão Stinger 1/0, tá? Então vamos dizer assim, que do 1/0 até o número 8 estaria condizente para assim adaptarmos o corpo de uma cigarra, tá? E o que é mais importante e relevante aí se falar ou se mencionar? É utilização de corpos, como é o caso aqui, que o anzol fica terminando próximo aqui ao final, tá? Na linha aqui final do anzol o corpo acaba e uma parte do corpo fica exposto para fora do anzol. A outra metodologia é você usar todo o anzol para fazer então o corpo, não ocupando, não esquecendo de deixar aqui a garganta, o espaço entre a haste e a fisga ou o gap livre para você conseguir ter uma boa fisgada na sua mosca, né? Com o uso da mosca aí, tá? Então temos aí que levar em consideração que existem moscas que nós podemos ultrapassar o final do anzol, tá? Com 1/3 aproximadamente, para não perder muito essa fisgada aqui inicial, que a boca do peixe ficar muita parte externa aqui para fora, você pode perder muito, ele vai acertar na parte externa e não pega no anzol, tá? Então vamos supor que essa cigarra aqui, ela estaria dentro de que padrão aqui de tamanho? Ó, tamanho máximo, tá? O tamanho máximo de corpo, porém o anzol é número 1. Esse é o anzol número 1, foi esse anzol aqui japonês que eu usei, número 1. Então, a gente tem que levar em consideração tamanho do corpo, o tipo do atado que nós vamos fazer e correlacionar. Aqui, por exemplo, eu tenho uma cigarra
que ela faz uma alusão, baseada aqui no meu padrão de corpo, um pouquinho até maior e com um shape um pouquinho mais esguio, mais estreito do que uma cigarra. Porque no caso aqui, você pode ter uma mosca dúbia, ou seja, ela tanto faz o sentido de usar como uma cigarra, tá? Uma ilusão de padrão para o morfológico aqui, né? De uma cigarra, como também de uma mariposa, tá? Então vocês podem associar aí numa mosca dois insetos. É o que eu venho falando aí com vocês, né? Um outro exemplo, então. Nós temos aqui, então, um corpo de uma cigarra, que eu não detalhei nos padrões de corpos, que eu ainda vou avançar em um atado e vamos detalhar melhor esse padrão de técnica aqui, tá? Aqui tem um corpo de cigarra e nós vamos, então, adaptar aqui um anzol a este. Eu vou, então, catalogar aqui no meu gabarito que ele cai aqui dentro de mais ou menos, ó, número 2, que deve ser uns 40 milímetros mais ou menos, tá? Então o corpo bate com o shape natural de uma cigarra e o tamanho. Aí que anzol eu posso adaptar? Eu posso adaptar um anzol pequeno, vindo aqui, respeitando aqui 1/3 mais ou menos para cá, e colocar um anzol menor, o que vai ficar desproporcional, não é? Para um corpo tão robusto como este. Então o que eu vou usar? Um anzol Stinger 1/0. No caso aqui eu vou adentrar com o anzol aqui por baixo, tá? Vou entrar aqui por baixo e vou transpassar aqui, tá? Deixando aqui uma pequena folga. Esta pequena folga, então, vai ser o quê? O acabamento aqui que eu vou fazer da cabeça. Fixação dos olhos, cabeça, né? Asas e aí finalizar a cigarra. Desta forma, eu sei que o shape vai ficar condizente com o da uma cigarra, tá? E também o gap não vai ser muito afetado. Eu tenho uma altura boa de gap aqui. Se eu usar um anzol muito pequeno, usando a metodologia de 1/3, ele vai ficar aqui. O gap teria que ser bem alto, para eu não perder, então, a produtividade, digamos assim, da mosca, tá? São essas observações que a gente tem que ter em mente na hora de executar, então, a escolha do anzol, tá bom? Esse corpo aqui condiz melhor com este padrão aqui de anzol, tá? Com um gap bem alto. Não precisa ser só esse modelo, pode ser outro qualquer, como esse aqui, por exemplo, serviria também. Ele tem um gap um pouco menor, mas tem uma haste longa, tá? Serviria, tá bom? Então, quando a gente pensa em corpo de cigarra, lembre-se, observe o padrão de atado que você vai escolher, o shape do anzol, e com isso é só mandar brasa aí nos atados. Vamos então ao próximo vídeo, que eu vou trazer atados de cigarras para a gente ter uma base aí de como atar alguns padrões. Obrigado a todos que estão me prestigiando, um grande abraço, até o próximo vídeo.